Olá, dou-vos as boas-vindas à Lusa Extra. O meu nome é António Pereira Neves e hoje vamos fazer um balanço do ano que está a terminar com as escolhas da redação para acontecimentos e personalidades de 2025. Lusa Extra, um podcast da agência Lusa. Estamos com a diretora de informação da agência Lusa, Luísa Meireles. Bem-vinda. Olá, António. Temos 3 categorias, nacional, internacional e a lusofonia, que é um universo a que a Lusa está sempre ligada e atenta, e eu começo por te pedir para nos explicares como é que a nossa redação chegou às suas escolhas. É um processo muito participado e coletivo, digamos assim, porque depois de haver uma recolha por toda a redação e por todas as editorias sobre as figuras e acontecimentos que marcaram o ano nas suas respectivas áreas, todos esses acontecimentos depois são vistos, analisados e votados em reunião de editores, que depois escolhe 3 ou 4 em cada uma das categorias, acontecimentos e figuras mais importantes. E é aí que volta de novo para a redação e a redação vota. Vota isoladamente, por e-mail, e aí chegamos às nossas conclusões. Isto faz com que, efetivamente, haja uma grande participação, mas também, por vezes, acontece que se podem repetir ou quase sobrepor algumas figuras e acontecimentos. Começamos com a escolha dos jornalistas da Lusa para acontecimento nacional do ano. O apagão de 28 de abril, marcado por uma falha generalizada de eletricidade na Península Ibérica. Luísa, este é um dia que milhões de pessoas não vão esquecer tão cedo. Sim, aqui são 60 milhões, não é? Portanto, aqui e na Península Ibérica inteira, não é? E 12 horas foi muito e todos nós nos recordamos como foi esse dia de ficarmos gradualmente sem energia nos telemóveis, nos computadores, etc. E aqui na Lusa foi um dia de grande trabalho. Até porque nós temos um gerador próprio e, portanto, os jornalistas da Lusa até vieram trabalhar para a Lusa. Era dia de teletrabalho, recorde-se, mas foi um dia de grande intensidade e que, aliás, permitiu depois tirar algumas lições importantes, não estou a falar da Lusa, mas para o país. O engraçado é que nós recordamos esse dia, se bem te lembras, foi motivo até de teorias da conspiração e de que seriam ciberataques e tal, o que gerou algum pânico, mas depois, enfim, entendeu-se que a questão tinha a ver com o tal problema de interconexões elétricas entre Espanha e França e que depois nos afetou a nós. A verdade é que é um dia inesquecível, esse 28 de abril, e o curioso é que nós todos temos a noção que foi uma coisa inédita, mas não foi, porque efetivamente já tinha havido em Portugal por 2 vezes, e eu, se te recordas, António, te lembras da cena da cegonha, que provocou um curto-circuito, deixou o país, metade do país também sem luz durante 2 horas ou 3, mas isso é quase anedótico. E antes disso também Portugal já tinha sido afetado, embora menos tempo, embora aqui este terá sido o apagão generalizado que mais pessoas afetou. O outro foi em Itália, mas teriam sido só 56 milhões, que são os habitantes de Itália. Achas que ficámos a perceber o que é que aconteceu e temos algumas garantias de que não voltará a acontecer? Não sei, porque efetivamente nós ficámos a perceber o que aconteceu, embora na sua totalidade a investigação completa ainda não foi publicada. Portanto, ainda não temos os inquéritos preliminares e resultados preliminares, mas não a final. Mas temos mais ou menos uma ideia, não é? E pelo menos temos uma ideia de que isso começou em Espanha, e em Espanha a situação, até política, não permitiu apurar completamente a situação. De qualquer modo, a Comissão Europeia tem um inquérito que ainda não foi, ou um relatório em curso, que ainda não foi publicado. Mas acho que nos serviu de alerta. Mesmo não tendo sido, por exemplo, o caso que toda a gente temeu no princípio, porque ainda por cima foi divulgado na televisão por um ministro, de ser um ciberataque, alertou-nos para a possibilidade que isso efetivamente pode acontecer, porque ficou tudo paralisado. Para a personalidade nacional do ano, a escolha da redação foi uma entidade coletiva, os imigrantes. Em Portugal, a discussão instalou-se a um nível que espelha o que se passa em outros países europeus.
O que é ruído e o que é preocupação efetiva com a integração destas pessoas, que já são cerca de 15% da população? Sim, 1,5 milhão, não é? Efetivamente, o impacto da imigração em Portugal começou a sentir-se, sobretudo quando tu comparas os números, tendo em vista entre 2017 e 2025. Em 2017 eram 400 e tal mil, agora são 1,5 milhão. Por isso, obviamente que esse impacto se sente em todo o país e nós todos vemos, podemos vê-lo, observá-lo, aliás, dependemos completamente deles. E eu digo completamente porque a percentagem dos imigrantes que hoje asseguram, num clima de pleno emprego dos nacionais, asseguram os setores fundamentais da nossa economia, como é a pesca, a agricultura, o turismo, a restauração. Sem eles, efetivamente, estes setores não funcionavam. E recordo que o turismo é, de facto, o grande motor da nossa economia, que nos permitiu, aliás, este ano, ser considerados pelo Economist a economia mais produtiva, ou mais destacou-a como tal. Tudo isto os torna, neste sentido, muito visíveis e importantes. O que é grave aqui também é que a nossa, por motivos políticos, porque há agentes políticos interessados em explorar esta população, torná-los, no fundo, bodes expiatórios, a verdade é que começou a sentir-se em Portugal que, tal como dizia Rui Marques, que é o coordenador do consenso, do grupo de peritos do consenso da imigração, Portugal passou da hospitalidade para a hostilidade. Isto já motivou vários diplomas legais, a lei dos estrangeiros, agora a lei da nacionalidade, etc. E efetivamente nós começamos a assistir a uma certa libertação de discurso de ódio e de xenofobia que não estávamos habituados. Portugal sempre foi um país de emigração e, portanto, onde muitos de nós, as nossas famílias, etc., sabemos o que é viver lá fora. E isto tornou os imigrantes em si esta escolha. Eu diria que foi, apesar de ser uma escolha coletiva, há quem, uma figura coletiva, e há quem considere que isto que é inusitado, que não se deve fazer. A verdade é que eles são, no fundo, o polo de muitos acontecimentos sociais, económicos e políticos em Portugal. Muito bem. No mundo, foi o Médio Oriente a dominar as escolhas dos nossos jornalistas. O acontecimento internacional do ano foi a guerra em Gaza. E a personalidade do ano, novamente uma personalidade coletiva, foi o povo palestiniano. Chegamos a dezembro com um cessar-fogo em vigor entre Israel e os islamitas do Hamas, mas este está longe de ser um conflito encerrado ou mesmo apaziguado. É verdade. Esta escolha, quase sobreposta, tem a ver com aquilo que eu disse no início, que é o facto de cada um votar isoladamente, portanto não haver, digamos que uma reunião coletiva de todos os trabalhadores. Aliás, seria impossível ou seria complicado na Lusa, e portanto há aqui uma certa sobreposição. Seja como for, isto demonstra que os jornalistas da Lusa estão muito alerta, se quiseres, ou conscientes do que tem sido efetivamente este ano a guerra de Gaza e o sofrimento do povo palestiniano. Nós sabemos que já foi a própria ONU que considerou que está em curso uma política de genocídio em relação ao povo palestiniano. Já morreram 70 mil, segundo os dados próprios de Gaza, mas que a ONU considera que são válidos, e a que se acrescenta ainda por cima os cerca de 1.000 na Cisjordânia, que é o outro pequeno território palestiniano que existe em Israel, no Estado de Israel. Toda esta guerra cruel e que nos entra todos os dias pelas televisões adentro, pelas nossas casas, não deixa ninguém indiferente, seja de uma maneira ou de outra. E, portanto, eu acho que de um ponto de vista da redação, acho que mostra efetivamente que os jornalistas estão conscientes das coisas que se passam no mundo. Gaza é hoje, a guerra continua, e os últimos
tu falaste, o cessar-fogo continua a ser interrompido, continua a haver bombardeamentos. Israel já anunciou que vai ocupar a nova linha de fronteira, é quase 1/3 do território de Gaza, que já é minúsculo. E não se vê um fim à vista, apesar de haver um plano de paz que prevê a entrega dos reféns ou dos seus corpos. Mas seja como for, o dia 7 de outubro que provocou em Gaza, em Israel, acaba por provocar esta guerra, também foi o rastilho para uma alteração completa da situação no Médio Oriente. A Lusa esteve justamente este ano em Israel e na Cisjordânia, onde acompanhamos o dia em que a Assembleia Geral da ONU, em que cerca de uma dúzia de países reconheceu a Palestina como Estado, incluindo Portugal. Este gesto significou ou vai significar alguma coisa para este povo? Sim e não, portanto, ao todo já são cerca de 130 países, ou coisa que o valha, são muitos, não é? Tendo em vista que os membros da ONU são 180, que reconhecem o Estado palestiniano. É simbólico, mas é muito forte, é um sinal muito forte de que, efetivamente, a comunidade internacional tem que fazer alguma coisa. E embora, efetivamente, na prática, o povo palestiniano, aliás, o nosso repórter que lá esteve nessa altura, o precisamente, e o António Pedro Santos. Exatamente, testemunharam isso mesmo. Eles ficaram agradecidos, que bom, mas a vida continua e continua difícil, e sob bombardeamentos, e agora ultimamente sob as chuvas torrenciais, que alagam por completo os campos de refugiados. E portanto, de um ponto de vista político ou diplomático, é um sinal importante, nomeadamente para a Europa e Portugal, mas de um ponto de vista da vida de todos os dias, não melhorou. Mesmo com o cessar-fogo, até foi o próprio Hamas a sair dos túneis onde estava, não é? Exato, bem exato. Alimentados e bem armados, e começaram a bater pessoas na rua num ajuste de contas. Portanto, o futuro de Gaza é incerto. Continua muitíssimo incerto, ainda não foi a segunda fase que deverá incluir a tal comissão de paz, presidida pelo próprio presidente Trump, ainda não começou a funcionar, não se sabe, ainda não, está tudo ainda muito difuso, nada, ainda as coisas ainda não está tudo jogado no Médio Oriente. E chegamos ao mundo da lusofonia, onde as escolhas são marcadas pelo maior país da lusofonia. Para acontecimento do ano, a redação escolheu a prisão de Jair Bolsonaro por orquestrar um golpe de Estado, e Bolsonaro foi mesmo para a cadeia, onde está a cumprir uma pena de 27 anos. É verdade. Foi julgamento de Bolsonaro, não é? Os brasileiros foram muito rápidos. Em 3 anos, o golpe que tentou impedir a posse do presidente eleito Lula foi a 8 de janeiro de 2023, é quase uma réplica do 6 de janeiro de 2020 e 2021, tens razão, nos Estados Unidos. Só que eles já, entretanto, julgaram, condenaram, e apesar das vicissitudes de todo o processo, nomeadamente a própria intervenção de Donald Trump, que impôs sanções e exigindo não só ao Brasil, depois foram retiradas, e como sanções concretas, nomeadamente ao juiz Alexandre de Moraes, que liderou este processo, a verdade é que ele foi mesmo, o Jair Bolsonaro foi mesmo condenado. Ele estava em casa, não é, com uma pulseira eletrónica, mas depois de uma tentativa mal esclarecida, uma peripécia de tentar rebentar com a dita pulseira, acabou mesmo na prisão. Vamos a ver. O movimento político que o apoia não desapareceu. Não desapareceu. E o Brasil está muitíssimo polarizado, e vai haver eleições daqui a pouco também. E nada... Aliás, o Brasil está como no resto do mundo, e na América Latina em particular, a onda da direita e da extrema-direita está a crescer, não é? De maneira que
a situação está... o país continua Bolsonaro versus Lula, no caso, ou, se quiseres mais simplificar, esquerda-direita. Mas o problema é que, tal como muitas outras partes do mundo, há dois polos que se radicalizaram e, portanto, os moderados é que desapareceram do mapa, não é? Para a personalidade do ano da lusofonia, a escolha ilustra uma conquista do Brasil e também da língua portuguesa, pode dizer-se. A escolha foi a atriz Fernanda Torres, nomeada para um Oscar pelo filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, uma visita ao tempo da ditadura no Brasil. É verdade. E do político Rubens Paiva, portanto é uma história verídica, foi escrita, aliás, o guião do filme é o próprio livro de um dos filhos de Rubens Paiva, e que é um filme extraordinário. Em Portugal foi um êxito de bilheteira, como já tinha sido no Brasil. 5 milhões viram no Brasil, nos cinemas brasileiros, e Fernanda Torres, que desempenha o papel da mulher de Rubens Paiva, que é Eunice Paiva, faz um papel extraordinário. A própria Eunice Paiva foi uma mulher extraordinária que conseguiu arrostar com todas as dificuldades, que foi o desaparecimento do marido. O seu corpo nunca foi encontrado, nunca souberam o que aconteceu, porque ele foi levado, preso, torturado e morto, como é óbvio, mas sem nunca se ter sabido ao certo, nem nunca ter havido uma confissão, digamos assim. O filme Ainda Estou Aqui, acho que marcou-nos este ano, e o desempenho de Fernanda Torres é mais que justo. Ela, aliás, foi condecorada pelo Presidente na Ordem do Mérito Cultural, e acho que todos nós que vimos o filme percebemos quão grande, se quiseres, foi o seu papel. Acho que é justíssimo e, enfim, abandonarmos um pouco a política e pensarmos que culturalmente também é muito importante termos atenção a isto. Mas no fundo, isto é uma distinção a uma atriz, mas que também desempenha um papel político. Voltamos sempre ao mesmo. Luísa, obrigado. O nosso podcast fica por aqui. O ano pode estar fechado em termos de calendário, mas o tempo do mundo não é o mesmo, portanto vamos ouvir falar destas coisas durante 2026, com certeza. Uma produção da agência Lusa, disponível em lusa.pt e nas plataformas de podcast.